Olá, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos chegando ao final do ano, então as nossas aulas estão acabando. Eu queria falar que foi uma alegria muito grande estar com vocês durante esse ano. Passamos por temas diversos e a gente espera que vocês tenham aprendido um pouco sobre esses temas. A maioria a gente abordou algumas questões culturais relacionadas à nossa cidade de Curitiba, ao nosso estado, a outras cidades aqui no Brasil, e também nós passeamos por diversas regiões do mundo, trazendo um pouco de diferenças culturais para a gente refletir. Meu nome é Ângela e hoje, pensando que a gente já está se aproximando do final do ano, nossa aula não vai trazer nenhuma novidade, nenhuma informação nova. A gente vai ficar especificamente relembrando alguns dos temas sobre os quais nós conversamos durante o ano, e também vou relembrar alguns dos aspectos trabalhados em língua inglesa. Tudo isso durante esse minuto da aula, ok? Então, durante as aulas, eu vou trazer alguns dos aspectos abordados. Obviamente, como foram muitas aulas, muitos temas diversificados, vai ser muito rapidinho, mas vocês têm essas aulas disponíveis para acessar em outros momentos, caso tenham interesse, ou também vocês sabem as temáticas, é bem interessante que vocês se aprofundem, uma vez que a gente passa de uma maneira superficial, fala de uma maneira superficial a respeito da maioria delas, então é interessante que você tenha interesse, procure, vá atrás, tente se aprofundar um pouquinho em relação a algumas das temáticas, ok? Então a gente começa agora na nossa primeira aula do ano. O que a gente falou na nossa primeira aula do ano? Sobre o que é uma língua estrangeira. A gente trouxe um pouquinho da história da língua portuguesa, a influência de outras línguas no nosso cotidiano, da mesma maneira que a língua portuguesa, o nosso idioma materno, nossa língua oficial aqui do Brasil, acontece a presença dela e a influência dela em outros lugares do mundo. Tudo isso pensando um pouquinho de uma maneira ampla em relação a essa questão de língua, que é o que vocês podem ver nesse slide aqui. Quando ele fala que conhecer uma língua estrangeira é fundamental para se comunicar com outros povos e culturas, pois auxilia no reconhecimento de semelhanças e no respeito às diferenças existentes. Então, nessa primeira aula, de certa forma, está aí a premissa que a gente teve durante todos os temas trabalhados durante o ano, essa questão de respeito. A gente viu aspectos culturais diferentes, quem sabe alguns deles soem estranho, causem uma certa estranheza para nós. E quem sabe algumas das questões, alguns dos hábitos que nós temos na nossa casa, na nossa comunidade, no nosso país, também causem uma certa estranheza para quem não está acostumado com isso. E ok, isso faz parte, cada um de nós tem um estilo, uma maneira de viver, tem coisas que apreciamos, coisas que não gostamos, mas o importante é, a gente tem que respeitar. Tudo que for igual a gente, ok, a gente se sente de certa forma, a gente percebe as semelhanças com as outras pessoas. E o que a gente discorda, o que a gente não gosta, a gente tem que respeitar. Eu já começo a nossa aula trazendo uma reflexão para vocês, uma atividade sobre o tema dessa primeira aula que nós tivemos esse ano, sobre essa discussão sobre a língua estrangeira. E a nossa atividade, que eu vou dar um tempinho para vocês, é a seguinte, acompanhem comigo a leitura. Escreva o maior número de palavras em outros idiomas que você conseguir lembrar que são utilizados no cotidiano. Então a proposta é muito simples. A gente está aqui no Brasil, eu vou dar um exemplo só para ilustrar. A gente está aqui no Brasil. Se você quiser, por exemplo, tem uma bebida que se chama milkshake. Milkshake é uma palavra em inglês, são duas palavras em inglês. Mas a gente usa aqui no Brasil, que tem como idioma oficial o português, ou seja, a gente tem essa palavra utilizada, emprestada de outro idioma. Vocês conseguem lembrar de outras? Vou dar um tempinho para vocês ou escreverem ou pensarem para ver quantas que vocês conseguem lembrar. Vamos lá.
acredito que vocês tenham lembrado, há milhares de palavras. Quando essas palavras vêm da língua inglesa, elas são chamadas de anglicismos. Mas a gente tem também na nossa realidade do francês, do árabe, do espanhol, do italiano, enfim, de línguas diversas. Isso depende do que a gente está querendo, depende do tema que nós trabalhamos, às vezes é alimentação, depende do tipo de restaurante ao qual vamos. Eu vou trazer alguns exemplos aqui dessas palavras, ver se vocês pensaram em relação a elas. A primeira delas vem do francês, que vocês podem ver aqui nessa imagem. Abajur, que vem da palavra no francês que está aqui embaixo. Abajur. Ou seja, mudou um pouquinho a grafia, mas é uma palavra que nós adaptamos ao nosso idioma, emprestada do francês. Uma que eu acredito que todos vocês conhecem, o famoso futebol, que vem do inglês football, bola, e foot quer dizer pé. Gente, aqui eu acho importante trazer uma curiosidade para vocês. Existem diferentes tipos de inglês ao redor do mundo, tanto nos idiomas em que o inglês é a língua oficial, quanto em idiomas em que ele é o segundo idioma, depende de onde você está. Então, por exemplo, se você estiver no Reino Unido e você falar futebol, é o nosso futebol, com as mesmas regras do futebol que nós conhecemos aqui no Brasil. Se você estiver na América do Norte, nos Estados Unidos, e você falar sobre o esporte futebol, na cabeça deles vai vir o futebol americano, que é um esporte bem diferente do futebol que nós jogamos aqui no Brasil. Então depende daí do contexto, do ambiente onde você está. Um outro exemplo que surgiu há poucos anos, quem ainda não tirou uma selfie? Esse autorretrato, nós temos a palavra autorretrato em português, entretanto o equivalente em outro idioma, acredito eu, seja mais conhecido, independentemente da pessoa ter estudado inglês ou não, ou seja, a língua estrangeira está aí no nosso dia a dia. E para acabar, o último exemplo, uma palavra em espanhol, quando a gente fala, nossa, olha a chuva de granizo, granizo vem do espanhol, que está escrito aqui, grano, grano cuja tradução é grão, ou seja, a gente poderia continuar durante horas falando aqui sobre a presença, sobre a influência de outros idiomas na nossa língua, no nosso cotidiano. Mas, como eu disse, a gente vai fazer uma revisão sobre os temas diversos trabalhados durante o ano. Na segunda aula, nós trabalhamos um pouquinho sobre a questão de alimentação. E a gente trouxe diversas curiosidades. Por exemplo, a gente falou um pouquinho sobre um alimento típico aqui de Curitiba e da região do Paraná, que é o pinhão. Às vezes você vai para outros estados aqui no Brasil e as pessoas nem ouviram falar no pinhão. Além de não terem provado, nunca ouviram falar sobre essa iguaria. É uma coisa típica da nossa região. A gente falou sobre outros, a gente falou sobre alguns pratos típicos de outros estados do Brasil. A gente falou sobre uma curiosidade, por exemplo, que alguns países da Ásia, por exemplo, podem comer insetos, que são hábitos culturais. Às vezes, a questão de alimentos diversificados no café da manhã, no almoço, na janta, enfim, pode ter semelhança, mas também podem ter muitas diferenças. Além da questão de alimentos, a gente falou também sobre alguns hábitos. Por exemplo, nessa imagem que a gente trabalhou na aula, é no Irã, onde as pessoas estão sentadas sobre almofadas, ou às vezes diretamente no chão, ou seja, aqui geralmente a gente vai comer, a gente senta na cadeira, em frente a uma mesa para apoiar o prato, enfim, para comer. Lógico, eu sei que tem pessoas que comem sentado no chão, tem pessoas que comem com o prato na mão, enfim, aí varia, mas de certa forma o mais comum é isso. Lá no Irã o mais comum é o quê? A pessoa sentar-se sobre uma almofada e daí as pessoas vão se servindo, pegando de uma toalha no chão e daí conversando. Isso é um hábito deles, então a gente trouxe diversas curiosidades a respeito disso. Na outra aula que nós tivemos, nós falamos um pouquinho sobre os estudantes migrantes. A gente falou sobre fronteiras, divisas, muros, e a gente falou um pouquinho sobre 2 países mais especificamente. Por quê? Porque a maioria dos estudantes migrantes matriculados nas escolas da rede municipal de Curitiba vem de 2 países, a Venezuela e o Haiti. Então a gente tem estudantes de mais de 30 países, mas os que têm maior número são desses 2. Então a gente trouxe algumas curiosidades sobre esses 2 países, lembrando que são todos muito bem-vindos, muito acolhidos aqui na nossa cidade. É uma alegria muito grande tê-los nas nossas escolas. Até aqui tudo bem? Outra temática que nós trabalhamos durante o ano diz respeito a brincadeiras. A gente trabalhou sobre a cultura e o brincar. E eu acho bem importante aqui a gente lembrar que brincar não é uma coisa específica para crianças. Brincar é uma necessidade do ser humano em qualquer fase
da vida. A gente tem que esquecer um pouquinho a seriedade, todos nós temos responsabilidades, independentemente da nossa idade. E o brincar, ter esse momento despreocupado, de alegria, é muito importante, tanto para o nosso físico quanto para o nosso mental, enfim, a gente precisa dar essa espairecida, ter um pouquinho mais de leveza no nosso dia a dia. Outra temática trabalhada diz respeito à questão da cultura e do meio ambiente, em que a gente trouxe um modo de vida de populações de acordo com o meio ambiente em que elas vivem. E é importante lembrar, como está nessa tela, que a relação que um povo tem com o ambiente, que esse povo estabelece com o idioma, com o ambiente, com os seres que o cercam, são determinantes na formação da sua cultura. Ou seja, o ambiente onde você está inserido tem uma influência enorme na cultura que você tem. A gente trouxe algumas curiosidades sobre povos que moram aqui na nossa região, no nosso país, de acordo com a região. O Brasil é um país muito grande, muito extenso, então a gente tem uma diversidade de ambientes muito grande também. A gente falou um pouquinho sobre os povos do deserto, os povos que vivem em regiões que são muito frias, enfim. É lógico que o ambiente é determinante para questões culturais desses povos. Outro assunto que nós abordamos em 2 aulas diversificadas são a questão das roupas de acessórios típicos. Durante o ano vocês tiveram 2 aulas a respeito disso, óbvio que com abordagens diferentes. Mas é importante lembrar que as roupas, que os acessórios nos ajudam a expressar muito a identidade de um povo. Se a gente pensar, por exemplo, como que se veste um brasileiro típico? O que é a roupa típica brasileira? Eu acho que é impossível de responder isso. Por quê? Primeiro, pela variedade de clima que nós temos no nosso país. Segundo, pela questão de variedade de comunidades, de gostos, de interesses, de influências que nós recebemos, às vezes dentro da própria família. Digamos que uma família tenha 2 filhos. Um filho tem um estilo de se vestir, o outro algo completamente diferente, ou seja, são criados juntos com as mesmas influências e são bem diferentes. Então a gente não pode caracterizar como se fosse uma coisa única. Outro tema que nós falamos um pouquinho foi a questão de esportes, cultura e esportes. Nós tivemos mais de uma aula a respeito disso. Uma falando especificamente sobre culturas e esportes, e a gente falou um pouquinho sobre as competições principais em relação a isso. E outra falou mais especificamente sobre esportes que não eram tão conhecidos no nosso cotidiano. Mas o que é importante, como vocês podem ver nessa tela, é que uma das qualidades do esporte é a de socializar pessoas das mais diferentes classes, religiões, gêneros, entre tantas outras diferenças presentes na nossa sociedade. Acredito que o esporte mais importante, a modalidade mais importante de esporte não existe. É aquela de acordo com o seu gosto, de acordo com o seu interesse. A gente tem uma competição que une pessoas de todos os continentes, que são as Olimpíadas. E uma cena que eu nunca vou esquecer foi na penúltima Olimpíada que teve, que foi aqui do Brasil, tirando desse ano anterior foi a do Brasil, em que pessoas, por exemplo, esportistas do país chamado Coreia do Sul e da Coreia do Norte se encontraram e se abraçaram em uma competição, sendo que eles são países vizinhos, divididos por uma questão histórica de diferenças que infelizmente eles não têm como se encontrar. E a Olimpíada propiciou esse momento. Então é para isso que é o esporte. A gente obviamente tem a questão de competição, de querer ganhar, mas a gente tem que pensar também no bem-estar que o esporte traz para a nossa saúde. É imprescindível para a nossa qualidade de vida. Seguindo adiante, outro tema que nós falamos foi a questão de cultura e locais de uma cidade, em que a gente trouxe alguns aspectos, como por exemplo, a necessidade de nós conhecermos a cidade onde nós habitamos. Por quê? Porque quanto mais nós aprendemos, mais nós conhecemos sobre essa cidade, mais nós podemos fazer parte dela, mais nós conseguimos compreender como que ela funciona, quais são os tipos de comércio mais importantes, onde eu posso ir para uma atividade de lazer e outros, enfim. Ou seja, é importante a gente conhecer a cidade que a gente mora e também, quando a gente vai sair da nossa cidade, se informar um pouquinho sobre algumas questões interessantes, relevantes sobre o local para onde a gente está indo. Outro tema que nós conversamos foi a questão
de esportes, de transportes. Nós falamos sobre transportes trazendo a questão de velocidade, de rapidez, de volume de carga, de função, de importância. Falamos, por exemplo, quando o volume de cargas é muito grande, a importância de um navio, por exemplo. Nós falamos sobre os transportes terrestres, aquáticos, aéreos e a relevância que cada um deles tem, começando na história, lá bem no passado, quando o homem sequer tinha ainda domesticado animais para utilizar como transporte. Era quando o homem começou a andar e criou de certa forma o seu primeiro calçado para proteger os pés. Depois disso, o uso de animais e assim foi indo até a gente chegar hoje em dia, quando a gente tem, por exemplo, carros elétricos, quando a gente tem um avião que consegue atravessar um oceano num tempo muito reduzido se comparado com o início da invenção do avião. Enfim, isso com o tempo vai sendo cada vez mais aprimorado para o bem-estar do homem, tanto em relação às cargas quanto à questão de viagem pessoal. Outro tema que nós falamos foi a questão da cultura e a vida animal, onde a gente falou um pouquinho sobre os diversos tipos de animais, por exemplo, a domesticação dos animais, e a importância que os animais de estimação têm hoje em dia, né? Bem como a questão de animais selvagens e alguns animais que são típicos de acordo com a região onde eles estão. Depois falamos sobre profissões. Eu lembro que foi falado um histórico sobre profissões, falando sobre as profissões mais antigas do mundo. Algumas delas continuam até hoje, ou seja, faziam parte da história bem no passado e elas continuam relevantes até hoje. E outras profissões que têm surgido, a cada ano têm surgido profissões novas. E quem sabe, profissões que venham a ser muito importantes daqui a 2, 3, 5 anos, nós nem consigamos imaginar hoje em dia. Por quê? Porque vai surgindo a necessidade de acordo com o desenvolvimento, com o progresso que a humanidade tem. Até aqui tudo bem? Eu sei que a gente está falando, eu estou falando de uma maneira bem rápida, sem aprofundar-me em relação aos temas. É simplesmente para dar uma lembrada em relação a alguns dos temas trabalhados durante esse ano. Outra temática trabalhada foi a questão de moradias, dos diferentes tipos de moradia que nós encontramos, muitas delas de acordo com o clima e outras de acordo com a sociedade, realmente em relação ao que tem de material disponível para construir, em relação ao tipo de cultura que a pessoa tem, que a gente já viu em outra aula, que é bem influenciada, depende muito do clima onde a pessoa mora. Nós falamos sobre diferentes tipos de comércio, alguns comércios que existem somente aqui no Brasil, mas também tem outras regiões do mundo que tem alguns tipos de comércio que nós não temos aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Na Inglaterra, por exemplo, tem duas peças de vestuário que são relativamente comuns, que são o chapéu e as luvas. Para um evento de gala, para um evento que a pessoa tenha que se vestir de modo mais formal. Aqui no Brasil, eu acho que a questão de usar chapéu e usar luva é só realmente, às vezes, lógico, varia conforme o gosto da pessoa, mas por necessidade, às vezes, nos estados aqui do sul, para proteção contra o frio, mas não que seja uma parte do vestuário para ir a uma festa, para ser elegante, etc. Outra temática que nós trabalhamos foi a questão de meios de comunicação, onde a gente contou, de certa forma, o histórico dos meios de comunicação e, hoje em dia, a questão de como eles são importantes no nosso dia a dia. Quem sabe a cada vez mais a gente não consegue imaginar esse mundo sem, de certa forma, para muitas pessoas, sem a questão da internet, de televisão, de telefone. Quantas pessoas hoje em dia se esquecem o celular em casa, dá aquele desespero como se fosse acontecer alguma coisa. Obviamente que eles são importantes, mas a gente tem que ver o tempo que a gente gasta em relação a isso. Por quê? Porque a gente não pode ficar somente preso a isso. Existe toda uma vida, diversas ações acontecendo no nosso dia a dia. E às vezes a gente olha, está num parque, local aberto com outras pessoas e a pessoa sentada e olhando para o celular. Será que é bacana isso? É importante às vezes, a gente precisa, mas também a gente precisa dar um tempo em relação a isso às vezes. Outro aspecto importante que nós trabalhamos foram questões relacionadas à rotina. O que é a rotina? É aquela sequência de costumes, de hábitos, de ações que a pessoa tem. De certa forma faz tanta parte, é tão importante no nosso cotidiano que a gente às vezes não tem que refletir, a gente vai de forma automática. Por exemplo,
De segunda a sexta, a rotina da pessoa é acordar, tal horário, tomar um banho, tomar um café da manhã, sair de casa, ir para trabalhar, ir para a escola, e daí almoçar tal horário, e depois tem que fazer tal atividade. A gente vai no piloto automático muitas vezes. Mas a gente não pode esquecer que é importante, não importa se é em relação a uma rotina de trabalho, de estudo, de alimentação, de lazer, de saúde, enfim, a gente tem que se dedicar àquilo, a gente tem que focar aquilo, pensando que na nossa qualidade de vida. E pensando em relação à qualidade de vida, é importante a gente falar um pouquinho sobre a questão do lazer. O que é o lazer? Lazer é aquele momento de você realmente ter para você, espairecer, esquecer um pouquinho os problemas, é você pensar em alguma atividade que te faça bem. Às vezes a gente tem que pensar, todo mundo sabe, ou muitos estudiosos sabem, a pessoa que pratica já percebeu a importância dos esportes, por exemplo, para o seu cotidiano, para o seu corpo, para a sua mente, em relação aos hormônios, enfim, tem uma importância muito grande. E a gente tem que saber aquilo que nos propicia essa sensação de alegria, de bem-estar. Para algumas pessoas pode ser a meditação, para outras pessoas, quem sabe, seja dar uma caminhada, para outras pessoas, quem sabe, seja sentar sozinho em silêncio alguns momentos, apesar de isso ser difícil. Para outras pessoas, quem sabe, seja justamente estar num lugar mais barulhento, enfim, varia, mas que a gente tem esses momentos de espairecer, de encontrar o nosso bem-estar, de, enfim, termos um momento de lazer, de esquecer dos problemas, de esquecer das demandas e das responsabilidades. Para isso, a gente tem que tentar fazer com que nós tenhamos momentos de lazer todos os dias. Não aquilo, quando eu estiver nas férias eu vou ter meu momento de lazer. A gente não pode ir deixando as coisas para o futuro, para o amanhã. A gente tem que pensar no hoje. Outro tema trabalhado foi a questão de objetos da casa e aspectos culturais, onde a gente falou sobre algumas questões específicas que existem nas casas aqui no Brasil. Eu lembro que um exemplo que eu dei foi em relação ao ralo, que em muitas regiões não se tem o ralo, ou seja, a pessoa não vai limpar com água, pensando na questão do preço de água, na proteção da água, a economia de água é importante, pois a gente sabe que a água é um recurso finito e tem muitas regiões no Brasil e no mundo que passam por uma estiagem muito grande. Enfim, ralo é uma coisa específica que tem em algumas casas aqui no Brasil, ou na maioria das casas, podemos dizer. Outra temática trabalhada foi a questão de personalidades, onde a gente falou sobre personalidades que, de certa forma, mudaram a história do mundo. A gente falou sobre algumas personalidades brasileiras, como, por exemplo, um educador bem importante, vocês lembram do nome? A gente já vai falar sobre ele, porque daí a gente já vai para o nosso inglês. A gente falou sobre algumas personalidades de outros continentes que mudaram, seja a nossa história, seja em relação à tecnologia, seja em relação a alguma invenção, seja em relação a ser uma pessoa boa que auxiliou os outros. A gente falou sobre diversas delas. E junto com isso, eu vou trazer o nosso primeiro conteúdo de inglês. Vamos lá? Nessa aula nós falamos um pouquinho sobre a questão de profissões, uma vez que nós estávamos falando de personalidades. Para isso nós falamos um pouquinho sobre essas palavrinhas também, quando a pessoa está, ou seja, no presente, is. Ela é minha amiga. She is my friend. Ele é meu chefe. He is my boss. Ou no passado, was. Ela era minha professora. She was my teacher. Ele era meu, meu vizinho. He was my neighbor. E daí a gente falou do is e do was associado com a questão das profissões, das jobs. Algumas das personalidades sobre as quais nós falamos. Albert Einstein. Albert Einstein was a physicist. Albert Einstein já faz muito tempo que ele se foi, ou seja, Albert Einstein was a physicist. Nós falamos também sobre Rosa Parks. Lembra de uma história que eu falei sobre a questão de evento em um ônibus, pela luta dos direitos, pela igualdade racial, enfim, isso nos Estados Unidos, anos 50, anos 60, enfim, é muito interessante a história dela. A profissão dela, she was a seamstress. Seamstress, costureira. She was a seamstress. Rosa Parks was a seamstress. Outra pessoa que nós falamos, Frida Kahlo, painter. Frida Kahlo was a painter. Frida Kahlo was painter. A gente falou um pouquinho sobre Paulo Freire. Quem era Paulo Freire?
an educator. A gente pode falar que ele é um filósofo, educador, professor, enfim, são muitos atributos que nós podemos falar sobre ele. Como ele já faleceu, Paulo Freire was an educator. Paulo Freire was an educator. Outra pessoa que nós falamos, Stephen Hawking. Ele também era a physicist, um físico. Então, Stephen Hawking was a physicist. Nós falamos sobre uma pessoa chamada Ellen Johnson Sirleaf, que ela vem lá do continente africano. Ela ainda vive. Então, o que a gente pode falar em relação a ela? She was president, okay, of Liberia. Ela foi presidente do país dela. Mas, atualmente, ela não é mais presidente, mas ela é política. Então, por isso que eu coloquei aqui. Ellen Johnson Sirleaf is a politician. Até hoje em dia a gente pode falar que ela é bem importante na política. Outra personalidade que nós falamos, Malala Yousafzai, que ela é o quê? Uma grande ativista dos direitos humanos, principalmente em relação ao direito das mulheres à educação. Ela é do nosso tempo, ela é contemporânea do nosso tempo, ainda é muito jovem. Malala Yousafzai is an activist. She is an activist. Nós falamos também sobre a temática de profissões, nós trouxemos sobre outras profissões. Também, por exemplo, teacher. What's his job? He is a teacher. Outra profissão bem comum que todas as escolas têm, e empresas também, secretary. What's her job? She is a secretary. Gente, vou trazer só mais dois exemplos para vocês. Um deles em relação a para quem muitas vezes vai de ônibus para a escola, para o trabalho, a gente tem motorista, driver. Em relação a motorista de ônibus, por exemplo, what's her job? She is a bus driver. She is a bus driver. E uma profissão que surgiu há pouco tempo, a gente tem a profissão de gamer. What's his job? He is a gamer. He is a gamer. Tenho mais uma atividade para vocês. Vou dar uns minutinhos para vocês conseguirem preencher essa cruzadinha aqui em relação a algumas das profissões que nós acabamos de falar. Um tempinho para vocês. Vamos retomar, vamos ver se vocês lembraram das profissões. A gente mencionou de uma maneira muito rápida, eu sei que foi muito rápido, como eu disse, é só uma revisão. A gente tem aqui no primeiro Paulo Freire. Paulo Freire was an educator. Paulo Freire was an educator. A pergunta 3, aqui no número 3 a gente tinha Frida Kahlo. Frida Kahlo was a painter. Frida Kahlo was a painter. Número 4, nós tínhamos em relação a Ellen Johnson Sirleaf. She is a politician. She is a politician. Número 5, nós tínhamos a mesma profissão, tanto para Albert Einstein quanto para Stephen Hawking. Então eu posso falar, Albert Einstein was a physicist. Ou Stephen Hawking was a physicist. E a última, que está ali na vertical, Malala is an activist. Malala is an activist. Até aqui tudo bem? Espero que vocês tenham conseguido preencher essa cruzadinha. Dando continuidade a alguns temas trabalhados, nós trabalhamos também sobre a questão de matérias e horários escolares. Falando um pouquinho em relação ao inglês, a gente viu, por exemplo, algumas das matérias primárias mais conhecidas. Pensando em você em relação à escola. Vamos lá. Repeat, please. English, History, Geography, Mathematics,
Physical Education e Science. Eu tenho uma pergunta para vocês, eu tenho uma atividade aqui bem rapidinho para vocês. What's your favorite? Tem essas duas maneiras de escrever favorite, porque a gente tem duas maneiras em inglês, dependendo de onde você esteja no mundo. What's your favorite subject at school? What's your favorite subject at school? Qual é a tua matéria favorita? A gente pode responder. My favorite subject is English. My favorite subject is History. My favorite subject is Geography. My favorite subject is Mathematics, ou Math, muitas vezes. My favorite subject is Physical Education. My favorite subject is Science. E tem diversas outras matérias escolares também. Aqui estão algumas das que todas as escolas apresentam. Daqui tudo bem? Então como é que a gente fala qual que é a matéria favorita da gente? My favorite subject is Português. My favorite subject is English. E assim por diante. Outro conteúdo trabalhado foi a questão da cultura das cores. Eu lembro que foi contado um pouquinho da história de algumas das cores, a presença das cores em alguns objetos. E daí a gente aprendeu também em relação a, quando a gente quer perguntar uma cor, what color is this? Poderia esse color também ter um U aqui, duas maneiras diferentes de se escrever. What color is this? Que cor é essa? It is ou it's. Vou ajudar vocês aqui a relembrar um pouquinho as cores. Observem essa imagem. Vamos lá? Vou dar um tempinho para vocês repetirem comigo. It's red, it's orange, it's yellow, it's green, it's blue, it's navy blue, it's purple, it's pink. Vou repetir mais uma vez. It's red, it's orange, it's yellow, it's green, it's blue, it's navy blue, it's purple, it's pink. Lembraram das cores? Daqui a pouco vai ter um desafio para vocês, hein? Dando continuidade, a gente fala um pouquinho sobre a questão de países, nacionalidades e bandeiras. A bandeira, além de ser um dos símbolos de cada país, não existe nenhum país no mundo que não tenha uma bandeira como símbolo. Todas elas, a questão da cor, do formato, do desenho, enfim, tem uma representatividade, uma simbologia relacionada geralmente à história daquele país. E eu tenho uma atividade para vocês, indo direto em relação ao inglês, sobre o conteúdo que foi visto na aula anterior, a questão das cores. Vocês lembram desse desafio? Enfim, o desafio vocês têm que ler as palavras, ao invés de... Aliás, você não pode ler as palavras, você tem que falar a cor delas. Então, por exemplo, aqui está escrito blue, mas a cor é vermelho. Então, você teria que falar red. Aqui está escrito green, mas a cor é azul. Então, você teria que falar a cor que a palavra é blue. Aqui está escrito yellow, mas está... Não sei se vocês conseguem ver a diferença. Purple, roxo. Vamos tentar fazer? Vou fazer uma vez aqui com vocês. Não sei se vou conseguir, né? Vou tentar. Red, blue, purple, green, yellow, gray, orange, pink, red. O que eu tenho que falar em relação a isso? Eu consegui fazer, mas vocês viram como eu fiz devagarinho? Vou deixar um tempinho na tela para vocês tentarem fazer isso falando a cor da palavra, não o que está escrito, para ver quem consegue fazer mais rápido aí na sua casa. Vamos lá. Conseguiram falar de uma maneira bem rapidinha? Isso é um bom teste até para o nosso cérebro. Outro assunto que nós falamos, mas antes, em relação à própria questão das cores,
nós falamos cores associadas com sentimentos também. Por exemplo, se eu falar I'm feeling blue, a cor azul tem uma questão de tristeza, de depressão. Então, se você falar I'm feeling blue, não quer dizer, nossa, ela está se sentindo azul. Não, ela está se sentindo triste. Nessa mesma aula, como era sobre cores, a gente falou sobre nacionalidades também, além das bandeiras. Então, por exemplo, quem nasce no Brasil é brasileiro. Em inglês, where are you from? I'm from Brazil. I'm Brazilian. Repetindo, I'm from Brazil. I'm Brazilian. Lembra de onde é essa bandeira? Vou ajudar vocês. Da Inglaterra. Então, vamos perguntar, where are you from? I'm from England. I'm English. I'm from England. I'm English. Outro assunto trabalhado, a gente falou sobre a questão do feminino nas diferentes culturas. Lembra que nós trabalhamos algumas características, algumas curiosidades, o papel da mulher em diferentes países. Depois nós falamos sobre datas, falando em relação a datas importantes em diferentes países. Eu lembro que a gente começou a aula falando, por exemplo, sobre o Brasil. Que dia que é a independência do Brasil, vocês lembram? A gente falou sobre a independência dos Estados Unidos também. E a gente trouxe sobre outras comemorações ao redor do mundo. Relembrando um pouquinho nessa aula, a gente falou sobre months of the year, os meses do ano. Vamos lembrar aqui comigo? Vamos lá. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Eu falei também que antes dos meses do ano, tal coisa aconteceu em janeiro, tal coisa aconteceu em março. A gente usa essa preposição em inglês. Por exemplo, eu nasci em maio. I was born in May. Independência do Brasil é em setembro. The independence of Brazil, ou Brazilian independence, is in September. Em relação a isso, a gente tem uma atividade para vocês. Vou fazer junto com vocês, não vou dar tempo, tá bom? Pensando em relação ao Brasil, uma vez que às vezes pode ter uma variação de datas na comemoração dessas pode haver uma variação em relação à data em que tais celebrações são comemoradas. Por exemplo, Dia das Mães no Brasil. Mother's Day is in May. Mother's Day is in May. Father's Day no Brasil. Father's Day is in segundo domingo de agosto. Father's Day is in August. Summer Vacation. Summer Vacation is in January. Christmas, para quem comemora Christmas, para quem comemora o Natal, Christmas is in December. Tá aqui tudo bem? Outro tema trabalhado, a gente falou sobre a questão da cultura e a sustentabilidade. O quão é importante a gente pensar e ter ações sustentáveis para a preservação do ambiente e dos recursos naturais. Eu vou mostrar um videozinho para vocês que a ONU falou sobre a questão dos objetivos globais. Acompanhe o videozinho. Vamos imaginar que você esteja viajando pelo espaço e que agora você esteja olhando para uma vida inteligente. Você tem viajado bastante porque o espaço é bem grande e agora você vê a Terra, uma pequena ilha no espaço, uma composição de água, pedra e solo, uma camada fina de ar para conseguirmos respirar. Existe mais vidas no espaço? Sim ou não, está em todos os lugares. Se você pensar, nós precisamos basicamente das mesmas coisas: água fresca, ar limpo e comida saudável. A boa notícia é que a Terra tem tudo isso para todos nós. A má notícia é que nós encontramos alguns problemas no caminho. O primeiro é a mudança climática. O jeito que vivemos na Terra hoje está danificando muitas coisas que precisamos para viver. Os combustíveis que nós queimamos estão contaminando a atmosfera. Nós estamos esgotando nossas fontes de água potável. Tudo isso está mudando o clima. O segundo problema é a desigualdade. Algumas pessoas na Terra têm muito mais do que precisam e a maioria não tem o suficiente. Isso causa pobreza e não é justo. Milhões de pessoas não têm acesso aos remédios que poderiam prevenir doenças. Em alguns lugares, as crianças não entendem o motivo de ir à escola. Em outros, milhões de crianças querem ir à escola. Isso é justo? Com sorte, nós temos um plano. As Nações Unidas anunciaram os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que protegem o planeta contra a mudança climática e tornam o mundo seguro e mais justo para todos. Nós temos que alcançar essas metas até 2030.
A melhor coisa de se ter um plano é que nós podemos checar como estamos indo ao longo do caminho, mostrando as partes em que fomos bem e as partes que devemos melhorar. Até 2030 teremos um longo caminho, então nós temos que encorajar uns aos outros todos os dias. Temos 17 objetivos que trabalham juntos, então há diferentes formas de você ajudar. Você se sentiria diferente sendo menina ou menina em relação à segurança que você sente, aos amigos que tem, ou os lugares que você pode ir? E se achássemos uma nova forma de transformar a água em limpa e potável? E se pudéssemos reciclar todo o nosso lixo? O que mais poderíamos mudar? Nós todos vivemos na Terra e nós dependemos da Terra para viver. Nós temos diferentes culturas, nós temos um só planeta e devemos tomar conta disso tudo e uns dos outros e compartilhar o que nós temos de forma igualitária e sustentável. Tudo o que precisamos está bem aqui. Algum dia nós encontraremos vida inteligente em outros planetas. Enquanto isso, vamos ver o quanto de inteligente podemos fazer para todos nós na Terra. Só lembrando. Em relação a esse tema de sustentabilidade, foram mostradas algumas expressões em língua inglesa relacionadas a isso, algumas ações que nós temos que fazer ou algumas questões associadas a esse conteúdo. Vamos relembrar alguma delas? Primeira, turn off the lights, turn off the lights. Apague as luzes, ou seja, se não está no ambiente, a luz está acesa, para que isso? Custa dinheiro e custa questão de natureza também. Save water, save water. Economizar água. Você está escovando o dente, desliga a água. Vamos pensar no nosso bem-estar financeiro e também na questão da natureza, da sustentabilidade. Tem 3 R's bem importantes. Reduce, reuse, recycle. Reduzir, reutilizar, reciclar. Isso é muito importante. Outra questão, eco-friendly brands. O que são eco-friendly brands? Aquelas marcas que pensam em relação à sustentabilidade. Por exemplo, você vai ao mercado, você pega a sacolinha de plástico no mercado. Muitas pessoas, acredito que a maioria dos brasileiros fazem isso, mas a gente tem aquelas bolsas que podem ser reaproveitadas. Isso faz uma diferença tão grande para o ambiente. Questão de transporte também, se a gente pensar em relação à questão de gasolina, além do preço que está caro, questão do meio ambiente, uma vez que é um recurso que é muito prejudicial. Essa questão de combustíveis fósseis, de energia, é muito importante a gente pensar em relação a isso. Então, walking, cycling, using public transport, ou seja, transportation, a gente tem que pensar em relação ao que a gente faz. Tem como ir com uma maneira alternativa que não seja uma pessoa aí no próprio carro? A gente utilizar. É bom para você, bom para a sua saúde, de repente, pensando na ecologia. Solar panels, questão de energia solar. Home composting, que é a questão das composteiras, bem importantes. E, enfim, a gente tem que enjoy nature, aproveitar a natureza e, de certa forma, pensar a natureza. Ela é essencial para o nosso futuro. A gente precisa dela e ela precisa da gente. Então, a gente tem que tentar saber utilizá-la de uma maneira sustentável, que não a destrua. Outro tema trabalhado foi a questão, novamente, de cultura e alimentação, com uma abordagem um pouquinho diferente. Eu lembro que nessa aula a gente falou um pouquinho sobre a questão de saúde. Vamos pensar um pouquinho sobre saúde. Vamos pensar que o sorrisinho feliz, a carinha feliz, é para coisas saudáveis. E a carinha triste, para coisas que não são saudáveis. Ao invés de dar tempo para vocês, nós vamos fazendo junto. Primeiro a gente tem rice and beans, arroz e feijão. O que vocês acham? Saudável. Segundo, apple, frutas saudáveis. Candies, doces, não é saudável. Lettuce, alface, saudável, importante comer salada. Hamburger, não é muito saudável. Beber água, water, saudável. French fries, batata frita, fritura. Próxima, pizza, não é saudável. Próxima, soda. Soda quer dizer refrigerante, qualquer tipo de refrigerante. Não é saudável, vamos evitar beber. E por fim, fish, para aqueles que comem carne, que não seguem uma dieta vegetariana, saudável. Nossa aula está terminando, como eu disse para vocês, a intenção era fazer uma revisão sobre alguns dos temas vistos durante o ano. Bom final de ano para vocês, tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau!